Eu juro que vi aquele boneco se mexer, Pedro. Não é coisa da minha cabeça. As palavras de Sofia ecoavam pelo corredor estreito de uma casa antiga enquanto ela corria atrás de mim. Sua voz estava carregada de pânico, algo que eu nunca havia visto antes. Ela era do tipo cética que zombava de histórias sobrenaturais, mas agora havia um tom de urgência na sua voz. Sofia, você está brincando, né? Disse eu. Não existe isso de bonecos que se movem sozinhos. Deve ter sido sua imaginação. Eu ri, tentando manter o clima leve, mas algo no olhar dela me fez ficar bastante hesitante. Não estou brincando, Pedro. Eu acho que ele está me observando. E não é só ele. Tem mais lá embaixo. Seus olhos estavam fixos na porta do porão. Eu nunca tinha descido ali. Sempre achei que era apenas um lugar cheio de poeira e coisas velhas. A casa havia pertencido aos pais de Sofia, mas desde que eles faleceram, ela estava praticamente abandonada. O porão, segundo ela, estava cheio de brinquedos antigos que sua mãe colecionava, inclusive muitos bonecos. Ok, disse eu. Vamos lá, vou te mostrar que não tem nada lá. Peguei uma lanterna e me dirigi à porta do porão. O rangido da porta ao abrir revelou uma escada de madeira que descia para o porão escuro e abafado. O ar era pesado, cheirando a mofo e madeira velha. Desci com cuidado, com Sofia logo atrás, seus passos hesitantes. Quando chegamos ao final da escada, a luz da lanterna varreu o ambiente, revelando prateleiras cheias de bonecos de todos os tipos. Porcelana, tecido, madeira. Todos parados, imóveis, como deveriam estar. Tá vendo, Sofia? Falei eu. Só bonecos velhos. Eu ri, mas logo me arrependi. Antes de continuar essa história, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe like, compartilhe os nossos vídeos. E se você ainda não é um apoiador do nosso canal, faça isso agora. Abaixo, na descrição do vídeo, tem uma maneira para que você torne-se um apoiador do nosso canal. No canto da sala, algo se moveu. Não era grande, mas rápido o suficiente para que eu o notasse. Minha risada morreu na garganta. Olhei para Sofia, que já estava paralisada. Ali, foi ali que eu vi. Ele estava bem ali. Sua voz agora saía como um sussurro, e ela apontou para um boneco de porcelana sentado em uma cadeira pequena. Os olhos de vidro encarando fixamente a porta de entrada. Eu me aproximei, tentando provar a mim mesmo que era apenas um reflexo de luz ou um movimento de sombras. Quando levantei o boneco, percebi que seus braços estavam articulados, mas não havia nada que pudesse ter causado o movimento que eu vi antes. Viu? Falei eu. É só um boneco. Mas quando me virei para sair, algo inusitado aconteceu. Um som fraco, quase imperceptível, vindo de um dos bonecos mais distantes. Era um suspiro. Meus músculos se enrijeceram instantaneamente. Pedro, gritou ela, vamos sair daqui agora. Sofia começou a subir as escadas muito apressadas. Eu a segui, mas antes de alcançar a escada, ouvi outra vez um leve tilintar, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Virei-me rapidamente e os olhos do boneco que eu havia segurado segundos atrás estavam olhando para mim.
não como antes, de forma estática. Agora, parecia que ele havia realmente se movido. Quando chegamos ao andar de cima, tranquei a porta do porão, mas algo me dizia que isso não seria suficiente. Sofia estava sentada na mesa da cozinha, ofegante. Pedro, você não entende, disse ela. Minha mãe sempre dizia para nunca mexermos nos bonecos. Eles não eram apenas brinquedos, eles eram algo mais. Ela parou, olhando para as próprias mãos, como se estivesse tentando reunir coragem suficiente para me ajudar, para continuar. Minha mãe tinha uma espécie de coleção, mas ela dizia que eles guardavam as almas das pessoas. Cada um daqueles bonecos pertenceu a alguém que não está mais entre nós. Eu ri nervoso. Você está dizendo que esses bonecos estão possuídos? Não é uma piada. Não é, disse Sofia. Minha mãe os trancou lá embaixo por um motivo. Ela sabia que eles não podiam ficar soltos. Nesse momento, a porta do porão que eu havia trancado começou a ranger e mexer violentamente. Devagar, a maçaneta girava como se alguém ou algo estivesse tentando sair. Mais tarde, naquela noite, Sofia me contou tudo. Sua mãe era dona de uma antiga loja de brinquedos. Sempre teve uma obsessão por bonecos antigos, especialmente aqueles que vinham de famílias que passavam por tragédias. Ela acreditava que, de alguma forma, as almas das pessoas que morreram de forma violenta se apegavam aos objetos que elas amaram em vida. Ela dizia que os bonecos a protegiam, mas depois de um tempo começou a ficar tudo muito estranho. Ela falava com eles, dizia que eles respondiam. Quando meus pais morreram naquele acidente, eu sabia que tinha algo a ver com esses bonecos. Eles queriam mais. Eu não sabia se acreditava na história de Sofia, mas uma coisa era certa: algo estava errado naquela casa. Na manhã seguinte, acordei com um som estranho no corredor. Eram passos leves, quase como se alguém estivesse andando de meias pelo chão de madeira. Abri a porta do quarto e no fim do corredor vi uma pequena figura. Era um boneco, andando sozinho. Isso não pode estar acontecendo, pensei. Corri até a Sofia, que estava acordada e pálida como um fantasma. Eles estão despertando. Não podemos ficar aqui. Ela agarrou minha mão e me puxou em direção à porta da frente. Mas quando tentamos sair, a porta estava trancada. Ele não vai deixar a gente sair. Sua voz saía como um sussurro. Aquele boneco que você tocou era o líder. Se não pararmos, estaremos presos para sempre. Voltamos ao porão e o único lugar onde podíamos enfrentá-lo. Aquele era o único lugar. Sofia trouxe uma caixa que sua mãe sempre mantinha trancada. Dentro dela havia uma série de símbolos antigos e um pedaço de papel que dizia algo que poderia, de acordo com as crenças da sua mãe, acordar ou adormecer os espíritos dos bonecos. Precisamos seguir à risca. Sofia olhou para mim, seus olhos cheios de medo e determinação. Enquanto começávamos o ritual, os bonecos no porão começaram a se mover. Primeiro, um leve tilintar, depois passos. Logo, todos eles estavam de pé cercando-nos. O líder, o boneco que havia começado tudo, estava parado bem na nossa frente, seus olhos brilhantes, com uma malícia antiga. Você acha que pode nos mandar de volta? A voz ecoou pelo porão, mas não era humana. Era como o som de 1000 vozes misturadas. Como as últimas palavras do ritual foram preferidas, os bonecos começaram a cair um por um, até que apenas o líder permaneceu. Ele sorriu, mas antes deu um passo final. Suas pernas falharam
e ele caiu no chão com um estrondo. Estávamos livres.